Estamos agora nas últimas semanas falando sobre um tema chamado Cartas de Natal. E não sei quem de vocês que é do tempo de mandar cartas. Você já deve ter enviado algumas cartas. Eu enviei algumas no meu começo de namoro, porque era um negócio romântico, né? Já tinha umas redes sociais, mas mandar carta era romântico. Mas nem sempre cartas foram enviadas por esse motivo, por ser mais romântico. Cartas foram por um bom tempo o maior meio de comunicação entre pessoas. Se você morava longe, melhor forma, e quem sabe a única, era enviar uma carta. Talvez gerações mais novas nem imaginem exatamente o que é isso, né? Porque você está a alguns cliques de mandar um recado para alguém, esperando rapidamente a resposta, nem imagina o que é você pegar um papel, escrever. Aliás, a gente percebe isso na letra, né? Os mais novos hoje, jovens, adolescentes, têm umas letras porque não praticam mais, né? Não se escreve mais nada. Só sabe teclar. Teclar eles mandam bem, mas escrever é diferente. Escrever longas cartas, quem sabe comprar um envelope, ou fazer um envelope em casa, que era mais barato, e você ia numa agência do correio, levar aquela carta, colocava um selo, carimbava e mandava. Se você tinha selo em casa, né, você poderia colar direto na carta e colocar naquelas caixas postais, né, você colocava lá dentro e a carta ia adiante. Conversei com 2 pessoas essa semana para perguntar como é que era a situação de carta uns 40 anos atrás. Falei com a minha avó, e a minha avó lá de Pomerode, ela mandava cartas para um tio meu, porque ele foi fazer teologia em São Leopoldo. Então, Pomerode e São Leopoldo, a distância era bastante grande, e eu perguntei, Oma, quanto tempo demorava para chegar uma carta? Ela disse, olha, 2, 3 semanas, isso tu não tinha muita ideia, porque dependia de um ônibus, que ia de Pomerode para algum lugar de perto, Porto Alegre normalmente, e daí levava as cartas até lá, então tu era meio esperar pelo ônibus, se o ônibus levava, chegava antes, ou ia demorar mais. 2, 3 semanas, uma carta. Aí falei com uma pessoa aqui da comunidade, falei com o João Arnoldo, e ele disse, olha, carta, mesmo que era algo bem popular, também não era muito barato, porque dependia da quantidade de folhas que você colocava dentro, ou se você colocava uma foto, ou até um cartão postal. Ele falou, isso era pesado, e você pagava muito pelo preço daquilo, do peso, né? Então, ele falou, chegava Natal, mandar cartão postal para todo mundo, olha, saía bem caro. Cartas já foram bem mais populares do que são hoje, e as cartas elas poderiam trazer notícias muito boas. Por exemplo, era um meio de comunicação de dizer, olha, minha esposa está grávida, e você mandava para alguém, para os pais, olha, vai nascer uma criança. Ou mandava algumas notícias dizendo assim, olha, consegui um emprego, até que enfim, consegui um emprego. Ou quando você comprava algo, queria compartilhar a carta, você mandava o que você queria. Mas também a carta poderia trazer algo que era muito doloroso. Você dizia, olha, sabe aquela vizinha? Faleceu. E você ficava sabendo 3 semanas depois, pelo tempo de enviar a carta. Notícias nem sempre são boas quando cartas são recebidas ou enviadas. Por exemplo, muito no interior acontecia, de que quando a carta era mandada para falar de perdas de lavoura. Olha, filho, perdemos a lavoura. Para os nossos tempos, em Curitiba, quem sabe seja algo bem distante. Cartas, por exemplo, eram muito enviadas dos campos de guerra. Então, quando vinha alguém levar uma carta na casa do familiar de algum soldado, provavelmente a notícia não era boa. Provavelmente era a perda de alguém. Então, carta tinha esses 2 sentidos, né? Poderia trazer algo muito bom ou poderia trazer algo muito doloroso. E me chama a atenção essa questão de espera, de você precisar esperar para chegar, de você saber que você escreveu agora e a pessoa não vai ler agora, e ela não vai te responder agora. Quando vem a questão do telefone facilitou bastante, né? Mas isso também era muito caro. E hoje com a tecnologia, o WhatsApp, por exemplo, se você manda um recado e não é respondido em 5 minutos, você já acha que é um descaso.
5 minutos. Se não responder em 15, a gente já pensa, mas deve estar acontecendo alguma coisa, porque não está me respondendo, não está respondendo, alguma coisa aconteceu. A gente vive em tempos de angústia, de ansiedade, que você está a 2 cliques e descobrir tudo o que acontece em qualquer parte do mundo. Internet tem coisas muito boas, mas nós vemos em gerações que são extremamente ansiosas. Tudo para ontem, tudo para ontem. Ficar esperando resposta, ficar aguardando uma notícia por 1, 2, 3 semanas, não, para a gente não dá. A gente não tem tempo a perder. Parece que esperar se tornou perda de tempo. Precisamos corre, vai resolvendo. E o problema é que tempo de advento que nós estamos é um tempo de espera. É um tempo de espera e tempo de expectativa e de preparação para o Natal. Tem que esperar. 4 domingos de advento a gente está aqui. E ele não é só a gente celebrar uma data do calendário litúrgico, mas a gente celebra o maior evento da história da humanidade. Que a gente não deveria chegar diante do Natal de qualquer forma, sem um tempo bom de reflexão, sem um tempo bom de pensar na nossa caminhada, sem parar um pouquinho. Como tem sido esse teu tempo de espera, que hoje vai para 4º domingo de advento? Como foi? Acho impressionante que ano após ano as pessoas vão dizendo assim: Yaslan, estou cansado. Corri um monte para dar conta. Natal, né? Natal está aí, correria, trabalho, final do ano, comprar presente, loja cheia, preparar tudo para as férias que estão aí, e a gente não curte, a gente não aproveita mais essas semanas de advento. A gente chega no Natal praticamente com a língua de fora. Ufa, chegou, pronto. Será que é o melhor jeito de chegar no Natal? Será que é a melhor forma? Cartas de Natal. Hoje é o último domingo de advento para o Natal que está aí. Chegou. Eu quero compartilhar contigo um texto que não é uma carta, é um texto lá do Antigo Testamento. Mas antes de ler esse texto, eu quero compartilhar uma situação com você. Quando a gente olha para a Bíblia, lá em Gênesis 1 e 2, nós temos um relato muito especial da criação. Deus que cria todas as coisas. E Ele cria de uma maneira perfeita. Ele diz que é bom e Ele cria o ser humano e diz que é muito bom. Então nós temos um tempo de harmonia, ser humano, criação, Deus, funcionando. E essa harmonia ela vai ser quebrada logo em Gênesis 3, quando o pecado entra na humanidade, onde o ser humano desobedece a Deus, quer conhecer o bem e o mal, e come do fruto proibido. Rompe com aquilo. E o ser humano agora é que vai enfrentar a morte, e não só morte física, mas uma morte espiritual, porque Deus que é santo, justo, reto e bom, e o ser humano pecador, o ser humano que quer ser como Deus, quer saber decidir no lugar de Deus. Eu quero tomar as minhas decisões, eu quero fazer do meu jeito. Então nós temos no Antigo Testamento um distanciamento natural entre Deus que é santo, justo, reto e bom, o ser humano que é pecador. Tanto é que logo nos próximos capítulos a gente vai ter o primeiro assassinato na Bíblia, onde Caim mata seu irmão Abel. Então a humanidade ela vai enfrentando o peso desse pecado, da morte, da corrupção, da maldade, a maldade que vai corrompendo tudo que foi criado. Você tem com o exemplo de Noé, que Noé era o único que era justo perante os olhos de Deus. O ser humano que estragou, pecador. E você vai ter no Antigo Testamento vários relatos de guerra, de morte, de maldade, sofrimento. É meio desesperador em alguns momentos. E daí a pergunta que surge, né, num mundo que está tão bagunçado, e não é só de hoje, aonde tem esperança nisso tudo? E eu quero ler um texto com você, um texto lá de Miqueias, no Antigo Testamento.
Miqueias 5 traz um texto de esperança, no meio de uma humanidade corrompida, distante de Deus, que estragou aquele bom projeto lá do Éden. Miqueias 5, versículos 2 adiante, onde o texto vai ser dito, leio na NVI: mas tu, Belém Éfrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê a luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e pastoreará na força do Senhor, na majestade e no nome do Senhor, o seu Deus. E eles virão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra, e ele será a sua paz. E ele será a sua paz. Até aqui essa leitura é um dos textos previstos para hoje, textos paralelos aos textos de Natal, de Advento, e é muito interessante porque ele vai trazer essa realidade que desse pequeno lugar de Belém, embora uma cidadezinha praticamente insignificante, entre aqueles clãs que são de Judá, de lá virá uma esperança, de lá virá não só uma, mas a grande esperança da humanidade, de um lugar que por, quem sabe, geograficamente, por tamanho seria deixado de lado, de lá virá algo que vai mudar o rumo da humanidade. E quando o texto fala, desde quando? Ele vai dizer, olha, ele vem desde a eternidade. Essa esperança, ela é de eternidade a eternidade. Cristo é com o Pai desde a eternidade, e agora ele vai entrar e irromper na história. O Deus eterno que virá e entrará no nosso tempo, no tempo que nós estamos. Deus que vem da eternidade e habita entre nós, que vive, que convive, que vive como você e eu vivemos, em outro lugar, sim, mas como ser humano. Vai irromper a história para mudar o rumo da humanidade. Só que esse texto de Miqueias não diz quando. Quando vai acontecer? Não diz. Acontecerá. Virá. Também o povo de Israel até esse momento, e vários outros textos que vão trazer essa esperança do Messias, eles também não foram deixados à mercê, sem uma intervenção e cuidado de Deus. Deus enviou por vários momentos juízes, líderes, profetas, que orientavam a vida desse povo, que cuidavam deles, orientavam naquilo que o Senhor ia conduzindo eles. Então o povo não foi abandonado, mas viria o dia que o Salvador viria para transformar a humanidade. Ele virá. Por isso o texto de saudação, ele é Emmanuel, Deus conosco, ele virá conosco, com a humanidade. Tem uma música que, eu gosto de ouvir música quando eu trago a Letícia aqui para o colégio, e uma música nos chamou a atenção essa semana. A Letícia com 5 anos começa a cantar bastante agora, e tem uma música que diz: pois eu sei que existe um nome que efetivamente salva, e toda mancha do pecado ele definitivamente apaga. Me chamou a atenção as duas palavras, efetivamente salva, porque esse povo que fazia sacrifícios no Antigo Testamento, a partir de Jesus não faz mais sacrifício, porque efetivamente um sacrifício foi feito, efetivo, e definitivamente apaga pecados, que não precisam mais ser lembrados ou puxados de volta. Efetivamente, definitivamente. E esse texto de Miqueias me encanta porque ele vai trazer, e ele não é uma carta, como cartas de Natal, mas ele é um relato de uma boa notícia, e essa boa notícia é de que não é pelo nosso bom plano de vida, não é pela nossa procura de busque dentro de você a resposta para a sua vida, não é esperar, mas vamos esperar que daqui a pouco tudo melhora.
Deixa o acaso acontecer e tudo vai melhorar. Esse texto fala que virá esse que Ele estabelecerá um novo tempo. Ele virá ao encontro da humanidade. Ele pastoreará esse povo. Ele cuidará dos que são seus. Eles viverão em paz, porque a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Ele estabelecerá, Ele pastoreará, viverão em seguranças por causa da grandeza dele. Ele será a sua paz. A resposta não está dentro do ser humano, ou a resposta não está dentro do teu coração, a resposta está em Jesus. A resposta é Jesus que vem e transforma a humanidade, que transforma a tua vida e a minha vida. A resposta é Jesus. Mas eu sinto, mas eu acho. Não tem a ver com eu sinto, eu acho, tem a ver com o que a palavra nos diz. Tem a ver com Jesus, o Senhor e Salvador. Ele virá, Ele transformará, Ele mudará o rumo das coisas. Não está na nossa mão. Não está na nossa mão, não está na tua mão, não está na minha mão. Claro, a gente também não é passivo nessa história toda de ficar de braços cruzados esperando a vida acontecer. Nós somos corresponsáveis sobre a caminhada. Nós somos embaixadores de Cristo. Mas o fato é que não tem a ver conosco, tem a ver com aquele que é Senhor. Estamos a serviço dEle, mas é por causa dEle. É por causa dEle, não por causa de nós. E aí a minha impressão no meio desse nosso imediatismo, dessa nossa correria, a minha impressão é que nós achamos que tudo tem a ver conosco. Eu tenho que dar um jeito, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu vou fazer, eu vou dar um jeito. Parece que a gente confia mais em nós do que no Deus eterno, isso é fato. O povo no Antigo Testamento fez um bezerro de ouro em certo momento. E a gente não tem mais bezerros de ouro, mas quem sabe nós nos tornamos o bezerro de ouro. Eu me adoro, eu sou a resposta. Parece até pior que bezerro de ouro. Não é sobre nós, é sobre Ele que virá, sobre Ele que transformará. É Ele, por causa de Cristo. E a maior carta da história da humanidade não foi escrita em papel. Mas Cristo, Ele é a carta de amor de Deus pela humanidade. Por você e por mim. A maior carta da história não está escrita em papel. Mas é Cristo. Cristo é a carta de amor de Deus pela humanidade. A boa notícia que virá, a boa notícia que o povo esperava era o Messias, é o Senhor, é o Salvador. E naquele mundo arruinado que Miqueias vivia, povo de corrupção, de maldade, se desviar da vontade de Deus, eles ansiavam por uma resposta, eles ansiavam por um tempo novo, que seria pelo cumprimento da vinda do Salvador, do Messias. E o fato é que Cristo já veio. Cristo já veio. Já morreu na cruz por você e por mim. Está pago. Plenamente, efetivamente salva. E esse Jesus continua ativo na história. Ele não parou de agir com a sua vida, morte e ressurreição. Ele continua ativo transformando a humanidade. Ele continua sendo Deus real que quer mudar esse mundo e quer mudar a tua história e minha história. Ele quer continuar e Ele faz. Ele faz. Só que para nós em 2021/2022, que está quase aí, falar que a resposta para nós é um tempo de espera, falar que para nós esperança é esperar, é confiar, é descansar em alguns momentos, é orar, clamar a Deus. A gente não tem tempo para isso, não tem tempo, demora demais, porque se Deus não responder nos próximos 5 minutos aquilo que eu orei,
Deus não me ouve mais, Deus não me ama mais. Ah, mas já estou orando há uma semana e Deus não respondeu ainda. Não vou orar mais, aí Deus vai ver. Quando eu parar de orar, Ele vai ver. A gente não espera mais, porque a gente quer tudo para ontem. Sabe o que é interessante? Quando Miqueias traz essa esperança dessa intervenção de Deus, ela demora mais do que uma carta de Pomerode a São Leopoldo, que dá umas 3 semanas. Miqueias, ele atua durante 3 reinados, de um rei chamado Jotão, que é entre 750 e 735 a.C., no reinado de Acás, que é 735 a 715 a.C., e Ezequias, 715 a 686 a.C., aqueles períodos. Para a gente arredondar, para a conta ficar mais fácil, a profecia de Miqueias em torno de 700 anos antes de Cristo. 700 anos. Vê se cumprir 700 anos depois. E a gente reclamando de 15 minutos no WhatsApp que demora demais. E a gente reclamando que 1 mês de oração é tempo demais. 700 anos. 700 anos. E esse povo aguardava, não naquilo que estava vendo, não, mas agora está tudo mudando. Não, eles tinham expectativa na vinda do Messias. O mundo continuou bagunçado. E mesmo no pós-Jesus, depois da sua morte e ressurreição, o mundo também continua bagunçado. Mas nós continuamos colocando a esperança no Messias. Não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é transitório, e o que não se vê é eterno. A palavra diz, por isso nós fixamos olhos não naquilo que se vê. A gente olha para o eterno. A gente olha para lá. Deus não se esqueceu de cumprir essa profecia. Depois de 700 anos, Deus disse, puxa vida, esqueci alguma coisa. Ah, Messias, verdade, lembrei. 700 anos depois, não. O fato é que Deus tem um tempo que é diferente do nosso, que se cumpre num outro projeto de Deus que não é o meu. Mas o fato é que Deus, Ele é fiel. Ele é fiel e aquilo que Ele disse vai se cumprir, se cumpriu e continua se cumprindo. Deus não mente, Deus não brinca. Santo, justo, reto e bom. E se Ele falou que vai se cumprir, vai se cumprir. Ah, mas demora. Pode acontecer, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Por isso eu tenho boas notícias para você, de que esse mesmo Deus que criou todas as coisas, esse mesmo Jesus, que morreu na cruz por você e por mim, que ressuscitou, esse mesmo Espírito Santo que habita em nós, que nos motiva, capacita e orienta na caminhada, Ele continua real e atuante. Deus não parou de agir na história da humanidade. Deus continua ativo e fazendo a sua vontade acontecer. Ele não se esqueceu de nós aqui não. Ele não se esqueceu de nós durante quase 2 anos de pandemia, mas Ele continua sendo real. Por isso você e eu, nós não precisamos de respostas para ontem. Nós não precisamos de respostas para ontem. Nós precisamos aprender a confiar, esperar e descansar no Senhor. Mais nele do que em nós. A gente precisa aprender a descansar, confiar. E não é fácil. Porque se Deus não intervir em nós, a gente desespera. Confiar nele. Ah, mas pode demorar. Pode demorar. Mas se cumpre. E já se cumpriu. O que faz mudar o rumo da história da humanidade é o que a gente celebra nesse Natal. Vinda do Salvador. É isso que muda a humanidade. É nós fixarmos os olhos nele. Porque se a gente ficar olhando agora com expectativa de que tudo daqui a uns dias vai mudar ou melhorar, eu quero dizer que isso é muito instável. Mas quando nós olhamos fixamente para Jesus, que é Senhor e Salvador, que vive e reina de eternidade a eternidade, nós colocamos olhos naquilo que não muda. Ele não muda. O mundo está mudando. As cartas são a prova disso.
Mudou. As coisas mudam, mas Ele não muda. Ele continua sendo a resposta para a tua vida e para a minha vida. Ele está no trono da humanidade. Vive e reina. Deus nunca deixou de estar no trono da história. Nunca. Mas para onde nós temos olhado? Para o que eu posso fazer? Para o que eu posso resolver? Para aquilo que eu sinto? Para aquilo que eu acho? Isso muda. Mas Ele não muda. Meu desafio para você nesse tempo agora, reta final de Natal, é que em meio a esse desespero do final do ano, calma. Olhe para o real motivo do que a gente está celebrando nesse tempo de Advento e Natal. Não troque a celebração de Jesus pela ceia de Natal. Não troca. Natal sem ceia dá, mas sem Jesus não dá. Calma. O maior presente que a gente poderia receber, a gente já recebeu, que é a boa notícia de Jesus, o Senhor e Salvador, por você e por mim, carta de amor. Segundo desafio para nós, confie no tempo de Deus. Tudo aquilo que Ele falou, se cumpriu, está se cumprindo. Até o último dia. Aquilo que Ele falou, se cumpre. Não no teu tempo, não no meu tempo, mas no tempo dEle. Pode demorar, mais do que cartas de 3 semanas, pode demorar, mas Ele é fiel. Disso a gente não precisa duvidar da fidelidade dEle. A gente muda, Ele não. Ele é fiel. E terceiro, não coloque a tua esperança em 2022. Coloque a tua esperança naquele que mudou o rumo da história. Porque o 2021 é dele, o 2022 é dele, a história é dele, o mundo é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É Ele. Aquela música que a Letícia, ela canta comigo no carro, ela começa com uma estrofe dizendo: mesmo que o semblante esconda lágrimas não derramadas, mesmo que a noite dure, eu posso crer na alvorada, pois eu sei que existe um nome que efetivamente salva e toda mancha do pecado definitivamente apaga. Lágrimas não derramadas, noites escuras, dias difíceis, mas eu posso crer na alvorada, eu posso crer. Cartas de Natal, boas notícias para você. No trono eterno, assentado está o Salvador, que vive e reina, de eternidade a eternidade. Amém.